a casa de Davi, mas essa interpretação não tem aceitação universal. Então, temos aí a importância, o valor, né, como foi de fato comprovado a existência, né, desses reinos, e de fato foi demonstrada a importância que Onri teve de uma forma internacional, mesmo que biblicamente falando suas atitudes foram desprezíveis, mas internacionalmente falando, política, economicamente falando, em relação a alianças, em relação à influência militar, de fato foi um rei muito relevante para a história. Vamos ver, dando continuidade aqui agora com Acabe, falando aqui agora sobre Acabe, na continuidade da dinastia de Onri. Temos Acabe entre 870 e 848 a.C. Veja só. Com a morte de Onri, Acabe, seu filho, reinou em seu lugar, num período de 22 anos, conforme o primeiro livro dos Reis, 16, 29, também o 22 e o 40. Seu nome em hebraico significa irmão do pai. Interessante, né? Irmão do pai. Por mais estranho que pareça, nosso Senhor Jesus Cristo é descendente de Acabe. Interessante. Descendente de Acabe e Jezabel. Entra aí na genealogia. O Uzias mencionado ali é o mesmo Uzias ou Amazias, filho de Joás, que era neto de Atalia e bisneto de Acabe e Jezabel. De todos os reis de Israel, parece que Acabe é o que ficou mais famoso por causa de sua esposa Sidônia Jezabel. Se o pai Onri foi um rei iníquo, despótico e idólatra, Acabe foi mais ainda. Em maldade ele superou seu pai, mas não podia ser diferente. O filho sempre procura seguir o exemplo do pai, especialmente quando se trata de ser mau. Então aqui o autor já coloca aí uma posição, né, como o exemplo de Onri foi decisivo aí na forma como Acabe também veio a conduzir o seu reinado. Acabe se tornou um fiel devoto do deus Baal, e o pior é que ele levava isso muito a sério. Mas apesar de tudo isso, parece que ele tinha um certo temor a Jeová. Então ele vê aquilo que a gente já observou também em relação ao caso de Nabote, como ele se vê de fato limitado. Então ele não tinha aquela mentalidade ainda, conforme colocada de uma forma muito aberta, né, por Jezabel. Então Jezabel via assim uma situação totalmente confusa para ela. Por que Acabe se via limitado por um insignificante, aos olhos dela, né, um insignificante cultivador de uvas? Então como é que ele, sendo rei, não poderia ter aquele território, aquela terra para ele? Então ela não entende essa situação essa que é de fato um conflito, porque Acabe tinha ainda algum resquício, alguma influência, né, esse conceito de que o rei em Israel não é um semideus. O rei em Israel não tem todo o poder às suas mãos, mas ele tem que obedecer também à lei de Deus, como foi determinado que cada rei tivesse uma cópia do livro de Deuteronômio, para que lesse e andasse conforme os preceitos que Deus determina para os reis de Israel. Então ele vai falar mais aqui: a marca registrada de Acabe e sua esposa Jezabel, pois ela o manipulava como bem queria. Cita aqui primeiro livro dos Reis 21 e 25. Esta era uma princesa sidônia, má, violenta e sem escrúpulos, que encorajou Acabe em sua idolatria, bem como toda forma de pecados e atos de violência. A influência fenícia em Israel. Conforme já vimos, a forte influência da Fenícia em Israel iniciou com Onri, pai de Acabe. Aquilo que Onri iniciou, Acabe concluiu. É claro que já nos tempos de Davi e Salomão haviam laços comerciais entre os israelitas e os fenícios, mas esses laços eram apenas diplomáticos e comerciais. Com a divisão dos dois reinos, Israel e Judá, as alianças ficaram restritas somente ao reino do norte, até porque eram vizinhos bem próximos. Então, a geografia bíblica nos mostra isso, como Israel e a Fenícia são vizinhos, dividem fronteira. Judá ficará para a porção sul. Então, Judá estará confinado entre os filisteus, Israel ao norte, tá certo? Mar Morto, os moabitas a leste. Tá, ok? Então, a geografia bíblica nos mostra essa situação. Esses laços, como já foi lido aqui, com o casamento de Jezabel com Acabe, a tendência era aumentar mais ainda a influência fenícia em Israel.
A lei de Moisés proibiu o casamento de israelitas com pessoas estrangeiras, mas essa prática era quase sempre ignorada, especialmente quando se tratava de aliança política. E o casamento de Jezabel com Acabe nasceu de uma aliança entre Onri, e aí vimos aí a questão de desfazer, né, a questão de contornar problemas sérios comerciais, estabelecer então esta aliança que foi na verdade muito prejudicial com a entrada agora de uma forma massiva da influência pagã dentro de Israel. Tanto que ele vai tratar aqui, no próximo ponto, da questão da crise religiosa, o culto a Baal, Azerá, Melcarte, como colocado aí por outro autor, a briga, né, dos profetas contra esta forma de culto, não somente a questão idolátrica, mas a questão até de um culto obsceno, um culto licencioso, tá certo? Um culto de práticas imorais, porque havia toda uma questão de prostituição cultural, sendo Baal o deus da tempestade e Azerá uma deusa da fertilidade, e a forma como se realiza os atos cultuais é uma forma de relação sexual promíscua entre hieródulas, tá certo? Prostitutas de templo e homens também que estavam disponíveis para esses atos, no qual era encenado um tipo de fertilização. Então esses cultos que eram realizados atentavam flagrantemente contra a lei de Deus, tá ok? O caráter de Jezabel, vou trazer aqui rapidamente. Em Jezabel reuniam-se as piores características de uma rainha oriental da antiguidade, pois a prepotência, a violência, a licenciosidade são atributos que nela havia de sobra. A sua iniquidade se tornou tão densa que se tornou proverbial. Isso será usado, ele vai indicar aqui, até no Novo Testamento. Conforme se pode ver em 2º livro dos Reis 9:22, ela ganhou um lugar de destaque tão grande nas escrituras que nunca foi superada por nenhuma outra mulher, tornando assim um símbolo da iniquidade e barbaridade feminina. Ela é citada simbolicamente em Apocalipse 2:20. Então, quando o Senhor Jesus Cristo envia essa carta, ok, a uma dessas igrejas da Ásia, chama uma dessas mulheres que estavam influenciando negativamente os homens nessa igreja, chama-a de Jezabel. Então, colocando ela, né, numa comparação, numa analogia com esta Jezabel aqui que levou Israel à destruição. Como líder feminina que corrompeu a igreja primitiva com toda a sorte de males obscenos e depravados. Então ele cita essa questão aqui, né, ele descreve essa questão do caráter, do péssimo caráter de Jezabel, vai falar sobre o assassinato de Nabote, que já discutimos aqui, questão, né, de conflito que houve entre Acabe e Nabote, sendo Nabote amparado pela lei mosaica, mas Jezabel, contornando a situação, influenciando negativamente Acabe, a assumir esta mesma postura, que era típica dos reis do Oriente, se colocar quase como um deus e tomar a terra de quem quisesse e matar a quem quisesse, uma vez que, na mentalidade deles, isso era característica de um rei, os reis poderiam fazer isso, ok? Temos aqui também outro texto que eu já quero compartilhar aqui com vocês, que fala acerca da morte de Acabe. A morte de Acabe, ele vai falar sobre Acasias e depois Jorão. A morte de Acabe fala sobre Acasias e fala sobre Jorão. Veja só. Acerca da morte de Acabe diz o seguinte: Acabe havia vencido fragorosamente os sírios em 2 guerras, e todas essas vitórias foram alcançadas por providência divina. Na última batalha, sem necessidade, ele fez aliança com Ben-Hadad, rei dos sírios, poupando-lhe a vida. 1º livro dos Reis 20:34. Isso foi um trágico pacto, porque custou-lhe a própria vida. 1º livro dos Reis 20:42. A aliança de Acabe com Ben-Hadad foi condenada por Deus através do oráculo de um profeta anônimo. Então, Acabe tinha ordens expressas para eliminar. Então, semelhante ao que Saul fez, né? Semelhante ao que outros reis também fizeram, erraram em desobedecer e não cumprir a ordenança de Deus à risca. Então, em certo momento, quiseram fazer conforme sua própria cabeça, sua própria mente, e estabelecer alianças que entendiam que seria vantajosa, ignorando a ordenança de Deus. E isso veio a cair sobre eles como condenação. Parece que Ben-Hadad, rei da Síria, não cumpriu sua palavra na aliança feita com Acabe, e após 3 anos ele mostrou as unhas. 1º livro dos Reis 22:1. Isto feito, Acabe convocou Josafá, rei de Judá, para tomar a cidade fronteiriça de Ramote de Gileade.
Alguns pensam que Josafá, rei de Judá, não era nada mais do que um rei vassalo de Acabe, portanto tinha que submeter às suas ordens. Em 1º livro dos Reis 22:4, Josafá se comporta com absoluto servilismo a Acabe ao declarar que seu exército e o exército de Acabe eram um só. Além disso, o comando da guerra estava totalmente nas mãos de Acabe. Na Septuaginta, o texto de 2º livro dos Reis 22:30 diz que Acabe forçou Josafá a vestir sua armadura a fim de não ser identificado por alguém que quisesse matá-lo. Mas o texto massorético muda a sentença, dizendo que Josafá vestiu as vestes dele e não as de Acabe. O texto massorético, conforme ele cita aqui, diz suas vestes. Diz aqui tuas vestes, referindo às vestes de Josafá. O texto da Septuaginta, que parece estar mais correto, então ele adota aqui a Septuaginta como mais correto, diz minhas vestes, referindo às vestes de Acabe. Em 2 Crônicas 18:1, somos informados de que Josafá tinha uma aliança com Acabe por meio de matrimônio. Uma aliança com Acabe por meio de matrimônio. Se o texto da Septuaginta for o correto, fica evidente, né, a atitude de total submissão de Josafá a Acabe. Sendo assim, o que Acabe queria era que os sírios matassem Josafá, pensando que estavam lhe matando. Portanto, ele sabia que naquela guerra ele era o alvo mais importante, e o rei Josafá serviria de bode expiatório. Mas deu tudo errado porque a justiça divina já havia condenado Acabe pelos seus muitos atos de violência, especialmente pelo que ele fez com Nabote, o Jezreelita. Então, como Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, Deus que não deixa passar nenhuma transgressão, mesmo Acabe elaborando todo esse plano, né, para tentar ludibriar o exército inimigo, a justiça de Deus se aplica, né, quando um soldado alures, ele puxa, ele entesa seu arco, solta uma flecha ao ermo. Claro que na mente dele estava perdida, aquela flecha tinha sido à toa para atingir qualquer pessoa que fosse, mas era guiada aí pela sentença divina. Então ela atinge Acabe entre a divisão das peças da armadura, atingindo gravemente. Ele sangra ao longo de toda a batalha e ao final está morto. Então Acabe é atingido aí, peso do juízo divino cai sobre ele. Para aqueles que acreditam em acaso, um soldado atirou uma flecha ao acaso e feriu Acabe, o qual veio a morrer ao pôr do sol. Então, para o soldado pode ter sido até o acaso, mas não para Deus. Segundo livro de Crônicas 18:33 ou 34. Mas não existe casualidade, só existe causalidade. Ele não foi ferido por acaso, mas sim por uma causa. Com sua morte, seu filho Acasias passa a reinar. Então ele vai passar a falar agora de Acasias. Eu quero trazer só algumas contribuições importantes com relação a alguns textos bíblicos. Ele vai apontar para nós aqui Acabe. Ele reinou durante 22 anos. A Bíblia NVI, que estou lendo aqui, página 555, reinou durante 22 anos. 38º ano de Asa. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel. Reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Samaria construída por Onri. Instituída a adoração a Baal em Samaria. 1º livro dos Reis 16:30. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado, um Azerá. Ele provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de antes dele. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher, né, era pau mandado mesmo, era um cara que obedecia servilmente a sua esposa Jezabel. Vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. E aí ele vai trazer alguns textos importantes daqui, que ele coloca como sequência,
a reconstrução de Jericó, tá certo? A reconstrução de Jericó, durante seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou seus alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou suas portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Aquele que reconstruiu Jericó pagaria um alto preço, e isso veio a cair na época aqui do reinado de Acabe, né, quando Riel de Betel empreende essa reconstrução. Perseguição aos profetas. Então Jezabel persegue intensamente os profetas do Senhor, tá ok? O texto diz, primeiro livro dos Reis 18, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada um, e lhes forneceu comida e água. E aí é apontado de uma forma, claro, por inferência, né? Não é tão claro assim a descrição, mas é apontado que a viúva que se apresenta diante de Eliseu e diz que o teu filho, tá certo? Coloca então como um seguidor direto, né, de Eliseu, alguém que era obediente ao Senhor, que era obediente à voz profética, coloca então como seu esposo, tendo sido obediente a esse chamado, empreendido aí ajudar esses profetas, tendo se endividado, e agora essa dívida sendo cobrada através, né, da tentativa de captura aí dos 2 filhos desta viúva. E Eliseu intervém aí por meio do poder de Deus. Então Deus entra em ação neste caso, e Eliseu orienta a mulher, né, para que pegasse vasos e derramasse um pouco de azeite que tinha, até que enchesse todos esses vasos, vendesse, pagasse as dívidas e vivesse com o resto. Acredita-se então que ela fosse esposa deste Obadias, Obadias que sustentou com seu próprio erário esses profetas que estavam sendo perseguidos. Veja aqui, início do ministério de Elias, Acabe alertado sobre a fome. Primeiro livro dos Reis 17:1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Maravilhoso, né? Um homem de Deus que está imbuído do poder e da autoridade de Deus para dizer isso. Aí continua a narrativa sobre Elias, os corvos, o relacionamento próximo entre Josafá e Acabe, descrito em segundo livro das Crônicas 20 e 31, também em primeiro livro dos Reis 22 e 41, acerca também de Acabe. A descrição continua, a ressurreição do filho da viúva, das narrativas, que está ali em primeiro livro dos Reis 17 e 17, ainda durante esse período aqui de Acabe. Obadias prepara encontro entre Acabe e Elias, né, na situação em que Elias estava sendo perseguido, Deus refugia Elias em Querite, mas há esse encontro aqui entre eles, tá certo? Dá continuidade aqui no livro de Reis 18, primeiro livro dos Reis 18. Elias sustentado pelo anjo do Senhor, Deus fala com voz suave do Monte Horebe, então o momento em que Elias pede a morte, depois daquele confronto entre os profetas de Baal e Azerá, a fuga de Elias para o Monte Horebe, Deus fala com ele de uma forma amorosa, né, restituindo aí essa liderança. Eliseu junta-se a Elias, vai dar-se agora a transição do ministério profético de Elias para Eliseu. Guerra com os sírios, Israel vence a primeira batalha, acerca aqui da questão de Ben-Hadad que havíamos falado. Quando Acabe, em vez de executar o mandado, né, a ordem de Deus, ele perdoa Ben-Hadad. Isso depois trará grande prejuízo para a sua própria vida. Israel vence a segunda batalha. Continuando aqui, Israel peca ao poupar Ben-Hadad, né, como havia falado. Acabe e Nabote, livro dos Reis 21, versículo 1 adiante. Jezabel trama a morte de Nabote, primeiro livro dos Reis 21, 4, tá ok? A narrativa está aí. Elias prevê a morte de Acabe, como já havia mencionado, tá certo? Então temos aí esses textos que falam acerca do período em que Acabe esteve no poder.
ele vai retomar a narrativa com Acasias, aqui no primeiro livro dos Reis 22, versículo 51. Então ele vai retomar aqui a narrativa falando agora sobre Acasias. Eu quero trazer mais uma informação para encerrarmos a nossa aula. Já está ficando bastante extensa, tá ok? Quero então trazer mais uma informação aqui no livro Batalhas da Bíblia. Batalhas da Bíblia. Caim Herzog e Mordecai Giron. Editora BV Books. Editora BV Books. Quero trazer aqui uma informação acerca dos reis Onri e Acabe. E depois continuaremos aí as nossas descrições com Acasias e Jorão, ainda na dinastia de Onri. Tá ok? Para não ficar tão extensa, vamos trazer essas informações aqui e encerrar a nossa aula. Depois damos continuidade aí, falando mais acerca de Acasias e Jorão. Acasias e Jorão, ainda da dinastia de Onri. Então, a primeira descrição que nos faz aqui, o livro Batalhas da Bíblia, falando de Israel nos tempos de Onri e Acabe. Israel nos tempos de Onri e Acabe, página 151, veja só. Ele chama Omeri, aqui, ele dá o nome de Omeri, mas eu vou chamar de Onri. Onri foi o rei que conseguiu restabelecer Israel em coligação com Judá, como principal potência do sul da Síria e da Grande Palestina. Também, surpreendentemente, nenhum de seus feitos foi preservado nos registros bíblicos. Um rei judaico, na verdade é mais preciso dizer israelita, né? Porque o rei judaico, o rei do sul, o rei da nação porção sul, ele era um rei da porção norte, então o rei israelita. Um rei israelita que não se curvava perante a coroa de Davi, nem aceitava a singularidade do templo de Jerusalém, o que significa todos os reis do norte. Só seria mencionado pelo cronista bíblico se este considerasse o assunto relevante para o seu próprio relato da história de Judá. É de uma fonte extra-bíblica a inscrição da estela de Mesa, rei de Moabe, que ficamos a saber que Onri reconquistara Moabe, sendo-nos permitido inferir que também Amon teria ficado sob seu domínio. A Bíblia menciona de passagem a fundação da nova capital de Onri, Samaria, após o que todo o rei do norte passou a ser chamado Reino de Samaria. As escavações arqueológicas trouxeram à luz partes consideráveis da capital israelita, fortificações poderosas e elaboradas, um magnífico conjunto palaciano, armazéns, diversas instalações administrativas. Ficamos com uma impressão de poder e prosperidade. Uma das fontes principais do poderio econômico de Onri foi a intensificação de sua tradicional aliança com os fenícios. A intimidade dessa aliança é inferida do fato de ter sido comentada através do casamento de Acabe, herdeiro aparente de Onri, com Jezabel, filha do rei de Tiro. A aliança com Tiro é por si só um sinal da ascendência militar e política. Então Israel tornou-se relevante a ponto da Fenícia olhar para Israel como um importante aliado, né? A ponto de fazer essa aliança aqui, firmar essa aliança. A sobrevivência política e econômica dos estados marítimos fenícios dependia de garantirem a proteção de seu interior, produtor de alimentos, e das rotas comerciais que conduziam aos seus domínios costeiros. Conseguiam-no geralmente através de conclusão de pactos com seus vizinhos mais indicados, habitualmente os mais poderosos. Invasão de Beni-Hadad II. O ressurgimento de Israel era visto com grande preocupação pelos Damascenos, e na época de Acabe, que sucedeu Onri por volta de 870 a.C., Ben-Hadad II encadeou uma guerra preventiva antes que Israel se tornasse demasiado forte e tomasse a iniciativa de desencadear uma guerra preventiva para reconquistar as anteriores possessões salomônicas nos montes Golã e mais a norte e a leste. Então, Israel na época de Salomão alcançou seu auge, né? Então chegaram a
ter influência sobre territórios próximos ao Eufrates, não que de fato dominassem de uma forma efetiva, mas tinham influência a tal ponto de receberem tributos. Então tornaram-se tributários de Israel na época de Salomão, quando este alcançou seu apogeu. Israel até hoje não alcançou uma extensão territorial tamanha. Alcançará somente no milênio, né, conforme promessa que Deus fez pessoalmente a Abraão. Então, Israel terá toda a sua extensão territorial na época milenial. Ben-Hadad liderava uma coligação de todos os soberanos aramaicos alarmados face ao renascimento israelita. Na fase inicial da campanha, Ben-Hadad conseguiu antecipar-se ao rei israelita. Acabe ainda estava reunido com os anciãos e governantes de distrito para decidir a estratégia e adotar quando Ben-Hadad apareceu frente às muralhas e cercou a cidade. Isolado do grosso de seu exército regular, que ainda se encontrava disperso pelas suas guarnições, ou fora inteligentemente evitado por Ben-Hadad, Acabe tinha consigo para consultas os funcionários e os comandantes das reservas, a leva nacional, pelo que a leva nacional ainda não fora convocada ou não assumira suas posições. Fosse como fosse, encontrava-se isolado dos seus líderes e das altas patentes de Estado-Maior. A situação dos israelitas pode comparar-se com a das forças britânicas do norte da África, quando na fase inicial do ataque surpresa alemão, em 31 de março de 1941, seus comandantes, os generais O'Connor e Neame, juntamente com os seus companheiros, deram de cara com uma patrulha alemã e foram capturados. A situação de Acabe parecia desesperada, e Ben-Hadad era certamente da mesma opinião. Para ganhar tempo e evitar o pior, Acabe disposto a aceitar os termos de Ben-Hadad, embora fossem humilhantes. Mas Ben-Hadad, julgando quebrada a vontade de resistir de Acabe, alterou suas condições para impor uma completa e humilhante prostração. Parece que era exatamente disso que Acabe estava à espera, pois ele serviu-se dos termos degradantes fornecidos pelos damascenos para suscitar a indignação de seus conselheiros e encorajar os anciãos. Contando com o apoio, Acabe rejeitou a proposta aramaica. Ben-Hadad não considerou a recusa de Acabe uma grande calamidade, pois acreditava que a queda de Samaria era um fato consumado. Estava a dar fim em um cerco bem estruturado, mas sem se apressar, os seus carros protegiam-no de qualquer interferência e sentia-se seguro na sua superioridade. A Bíblia registra o número de soldados com Acabe em Samaria como inferior a 8.000. A confiança de Ben-Hadad pode ser inferida de sua reação à recusa de Acabe em submeter-se. Tornou Ben-Hadad a enviar-lhe mensageiros e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue, dizendo então ter um exército esmagador, tá, ok? Para superar a qualquer tipo de força que Acabe pudesse lhe apresentar. Primeiro livro dos Reis 20:10. A proverbial resposta de Acabe ainda hoje é usada em hebraico. O rei de Israel, porém, respondeu: dize-lhe, não se gabe nem cinge das armas como aquele que as dispõe. Não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as depõe. Temos aí essa fala em 1 livro dos Reis 20:11. Face a esta resposta, Ben-Hadad ordenou a preparação de um ataque geral, mas o seu ataque foi antecipado pelo de Acabe. As forças israelitas formaram em duas divisões. A primeira, um pequeno contingente de 232 homens. Era constituído pelos Nearim, soldados de elite que formavam a guarda pessoal dos governadores de província, que tinham acompanhado o grande conselho convocado por Acabe para Samaria. Estavam lá dentro da cidade junto com eles, né? Os Nearim. Quando Ben-Hadad, em meio a uma pândega, estava lá se divertindo com seus aliados nas cabanas que haviam sido construídas para eles, sob o reduzido número de atacantes, ficou em dúvida quanto aos seus propósitos. Inspirado pelo vinho, fez uma piada com o assunto, dizendo: se vierem em paz, capturai os vivos. Se vierem a guerrear, quero os vivos. Então,
agiu de uma forma totalmente desrespeitosa, né? Não levando em consideração qualquer possibilidade de agressão que Acabe pudesse lhe oferecer. Então está em 1º livro dos Reis 20:18, tradução do autor. A piada baseia-se em um jogo de palavras no original hebraico. O que se seguiu é largamente conjectural, pois a breve versão bíblica diz: saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia, e eles mataram cada um seu adversário. Então os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros, e saindo o rei de Israel destruiu os cavalos e os carros, e infligiu aos sírios grande derrota. 1º livro dos Reis 20, 19 e 21. A pequena força judaica que saiu da cidade ao princípio da tarde, descendo bem à vista do inimigo a colina sobre a qual se erguia Samaria, parece ter sido tratada pelos arameus como uma presa a capturar viva, e para ser exibida perante o soberano para gratificar os seus caprichos. Mas os Nearim eram um engodo. Enquanto todas as atenções estavam centradas neles, o resto das forças de Samaria atacou e derrotou alguns regimentos aramaicos. O contingente israelita deve ter incluído os carros aquartelados em Samaria e outras unidades de elite que formavam a guarda real. Atônitos, os arameus vacilaram e, como seus chefes não se encontravam com as tropas, mas sim a beber na companhia de Ben-Hadad, as suas fileiras romperam-se e seguiu-se uma debandada geral, na qual foram arrastados Ben-Hadad e seus comparsas. Então não mantiveram as posições, uma vez que estavam totalmente despreparados para esse tipo de contra-ataque por parte de Acabe. Então, o que se vê por parte de On e Acabe é uma extrema habilidade bélica, inteligência política, né, para fazer boas alianças, mas infelizmente todas essas qualidades não se refletiram na questão da fidelidade ao culto, a fidelidade no culto ao verdadeiro Deus. Então, isso levou eles à destruição total, levou essa dinastia à bancarrota. Veja só. Tão súbita foi a fuga de Ben-Hadad que não houve tempo de aparelhar o seu carro real, e ele teve que saltar para cima de um cavalo e escapulir-se com um grupo de cavaleiros. Notamos de passagem que a cavalaria dá os primeiros passos nos campos de batalha palestinos. Na sua fuga, os arameus eram obrigados a passar muito perto de uma ou mais bases do exército israelita, tais como Siquém, Tissa, Peniel, Meguido e até Assor. Durante uma parte considerável da fuga, tiveram que atravessar terreno montanhoso desfiladeiros, como a estrada de Tebes-Bezek ou da Vade Tissa, que ainda em 1918 constituíam armadilhas mortais para as tropas em retirada. As guarnições israelitas alertadas, bem como o aparecimento espontâneo do povo em armas, poderão ter afligido mais danos aos fugitivos do que os sofridos durante o combate propriamente dito. A catástrofe de Samaria foi minuciosamente analisada por Ben-Hadad e pelos seus conselheiros. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles nas planícies, e por certo prevaleceremos contra eles. Faze, pois, isto: tira os reis cada um do seu lugar, substitui por capitães, arregimenta o teu exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro. Ele deu ouvidos ao que disseram e assim o fez. Se traduzíssemos as causas identificadas pelo Conselho Damasceno como causadoras do Diezater de Samaria para a gíria militar moderna, teríamos o seguinte: primeiro, enredamento em terreno impróprio para o emprego das tropas de choque aramaicas, os carros e a cavalaria. Segundo, descentralização do comando e todas as outras desvantagens endêmicas numa coligação com muitos parceiros. A solução proposta e aceita foi, primeiro, manobrar de modo a obrigar os israelitas a combater em terreno conveniente para as armas táticas aramaicas. E 2. Antes disso, os arameus deveriam reorganizar-se, transformando a confederação feudal
que era o estado damasceno, em um estado centralizado. Finalmente, 3. Reconstruir e reequipar o exército aramaico, elevando-o em nível a possuir antes da derrota. Então temos aí uma descrição feita aqui pelo livro Guerras, Batalhas Bíblicas, Batalhas da Bíblia, falando sobre a estratégia de guerra de Acabe, a sua vitória, né, e algumas informações interessantes sobre suas habilidades bélicas. Então encerramos a aula por aqui. Agradeço, né, por você ter ficado comigo até este momento. Peço que você, se gostou do vídeo, curte, compartilha e continue conosco, né, porque vamos caminhar mais aí no contexto histórico de Israel, falando sobre Acasias, sobre Jorão, sobre os reis de Israel, reis de Judá, período interbíblico, e seguimos adiante em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida.